tão furioso, porque desde ontem, depois que nós começamos a conversar, nós conversamos, na hora daquela chuvarada nós estávamos conversando. E aí, mas desde ontem que eu estou com uma dor de estômago que nada para no meu estômago, de tanta dor. Muita dor de estômago. Eu nunca tive dor de estômago, chega a estar me corroendo, né? Mas a palavra do Senhor, ela fala que no mundo tereis aflição, né? Quando nós se propõe a fazer a obra do Senhor, vem muitas pedras sobre nós. As pedradas é grande, né? Os tropeços são grandes. E eu falava com o Senhor nessa noite, nós tiramos um momento para orar de noite. E eu naquela oração eu estava me moendo de dor, né? De estômago. Nunca tive dor de estômago. Eu falei, Senhor, mas o que é isso? Né? O porquê tudo isso? E aí comecei a ler a palavra. 3 horas da manhã eu estava lendo a palavra, né? E ali falando, conversando com o Senhor. Mas o Senhor fala que não é por isso que nós devemos deixar a palavra do Senhor. Nós devemos estar firme e forte. Eu escolhi aqui falar hoje um pouquinho sobre Ana. Não sou pregadora, só vou ler um pouquinho, mas Deus sabe de todas as coisas, né? O bom seria se fosse 1 Samuel. Se nós quisermos acompanhar 1 Samuel, o bom seria começar do 1, capítulo 1, mas vai ficar muito grande. Vou ver aqui do 9, tá bom? Versículo 9. Capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 9. Amém? Deixar todas achar, amém? Para todas acompanhar. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E diz assim: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado em uma cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ele, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Voltou o voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderás para a minha aflição da tua serva e de mim, te lembrares e da tua serva te não esquecereis, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor. O darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar, perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada, de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o teu Deus de Israel te concederá o teu pedido que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu e bebeu. Seu semblante já não era mais triste. Levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e disseram à sua casa Ramá. A Calma conheceu a Ana, a sua mulher. A Cana conheceu a Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Amém? Essa história de Ana, muitos conhecem, né? É uma história muito bonita,
mas assim, ela é muito grande, né? A história de Ana é muito grande. Mas Ana, ela se pôs a orar, né? Porque ela era muito atribulada, né? Ela tinha marido, seu marido tinha 2 esposas, né? E aquela outra esposa humilhava muito Ana, porque ela tinha filhos e Ana não podia ter filhos, Ana era estéril, né? Mas Ana não deixava de orar e pedir para o Senhor, né? Senhor, eu tenho assim na minha visão, eu imagino assim o quanto Ana chorou, o quanto Ana foi humilhada, o quanto Ana foi desprezada por Penina, né? Porque Penina tinha filhos e Ana não. Mas Ana nunca deixou de orar. Ana sempre estava em oração. Isso se vê nos dias nossos, né? Quantas vezes nós estamos tão aflitos, tanta tribulação vem nas nossas almas, na nossa vida, e a gente fala assim: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não dou conta mais. Mas Deus fala que nós nunca podemos deixar de orar, né? Por isso está ali o poder da mulher que ora, né? O poder, o nosso poder. Deus nos deu um poder tão grande de oração, né? E Deus recebe nossa oração. É tão bom quando a gente fala assim, que a gente está tão despercebido e alguém chega e fala: faz uma oração por mim, né? E às vezes a gente está tão atribulado e a gente fala assim mesmo: eu tenho que orar, né? E Deus recebe a oração. Quantas vezes o Senhor já me pôs em caminhos assim que eu falo: Senhor, eu não dou conta. Mas Deus fala: dá sim, né? Senhor, eu não sou nada, sou pó e cinza nas tuas mãos. E o Senhor está ali todos os dias me lembrando: eu estou contigo, né? Então, como Deus é maravilhoso, né? Nas nossas vidas. E aqui ele vem falando também, esse texto vem falando a Bíblia Sagrada revela a vitória que Ana teve por meio da oração, né? Então, que nós nunca devemos desistir de orar por ninguém. Quando eu vejo uma irmã falando, no caso da irmã Val, né, não desiste de orar, mas está sempre orando, né? Assim, o que eu falo, nas minhas orações eu lembro de cada rostinho das irmãs, né? Às vezes passa uma, eu falei: está faltando alguém, e Deus faz me lembrar de quem que está faltando, né? Então nós temos que continuar nessa luta de oração. Muitas falam assim: eu estou passando por tanta prova, não vou mais para a igreja. Não, a oração não está resolvendo, a oração não está valendo de nada. Deus não está ouvindo a minha oração, e Deus está ouvindo sim. Só que as coisas de Deus não é na hora que nós queremos. As coisas de Deus é no tempo e na hora dele. As coisas de Deus é perfeita, não pode ser de qualquer maneira. Até nós, para estar na frente da obra, nós temos que ter uma maior reverência por Deus. Nós temos que reverenciar a Deus todos os dias e buscar a Deus. Quando a gente fala assim, reverenciar a Deus, o que significa? É estar de joelhos dobrados, orando o Senhor, buscando o Senhor, intercedendo por uma família, intercedendo pela igreja, intercedendo pelos pastores, porque a luta é muito grande. Se para nós a luta é grande, imagina para os pastores, né? Então muitos falam assim: não vou mais orar, parei de orar. Mas quando a gente não tem palavra para orar, dobra o nosso joelho e chora na presença de Deus, e Deus ouve a nossa oração, né? Só da gente estar ali de joelho dobrado, né, lá em volta da nossa cama, no nosso quarto de porta, a palavra de Deus fala que entra no nosso quarto e fecha a porta e fala comigo. Nós podemos falar com todos, nós temos a liberdade de falar com a pastora, com qualquer uma das irmãs, com as irmãs mais velhas, que ela tem mais experiência. No nosso caso tem a irmã Ana, né, que eu falo que a irmã Ana é a nossa mãezinha aqui da igreja, né, a mais velha. Então nós temos essa experiência, falar assim: eu vou na casa de uma irmã e vou conversar com ela. Mas é bom você chegar e falar com a irmã, mas você pode também ter a liberdade de chegar e falar com o próprio Deus. Chegar, orar, buscar, interceder a Ele, e Ele vai atender os nossos pedidos. Eu vejo a história da irmã Val,
pegando a irmã Val por experiência. Como assim? A irmã Val fala, tá tão difícil, né? Meu esposo tá tão difícil. E outras irmãs também, né? Que o esposo da mulher evangélica, tem o caso do esposo da irmã Elaine, o esposo da irmã Thelma, né? O esposo da irmã Maria. Mas a gente tem orado, né? A gente não desistiu de orar, não. A gente vai estar sempre orando. E eu sei que na hora certa Deus vai buscar e Deus vai fazer a obra. Então não adianta querer no nosso tempo. Porque aqui fala que Ana era uma mulher que orava. E a história da vida de Ana nos ensina como Deus pode exaltar os que humilham perante Ele. Aqui ele fala, né, que o apóstolo Tiago humilhar em júbilo e a sua tristeza foi transformada em alegria. Está vendo como é bom a nossa oração? Né? Às vezes a gente está triste, não quer mais orar, e ali nós deixamos a tristeza tomar conta do nosso coração. Né? E quando nós começamos a orar, aquela tristeza vai embora. Aquela tristeza vai, não sei nem para onde. Às vezes a gente está tão triste, que fala assim, eu não consigo mais orar. Eu não vou orar mais por determinada pessoa. Às vezes a gente fala assim, aquela pessoa nem merece mais oração, de tanto eu orei por ela e nada resolveu. Não, mas nós devemos continuar orando, porque Ana perseverou em oração. E eu tenho certeza que cada uma de nós que perseverar, orar, não desistir de orar, Deus vai dar a vitória que cada uma está esperando. Mas nós temos que estar em constante oração, porque a Bíblia fala que tem 13 mulheres de oração na Bíblia, né? E todas foram vitoriosas, porque orou. Porque Deus deu vitória, porque estava orando, porque estava intercedendo, porque estava ensinando. Às vezes a gente fala assim, Deus me deu um dom, mas não é o mesmo dom da irmã. Né? Deus deu o dom de louvor, o dom de até conversar, né, com uma irmã, é um dom. Você tem que parar e conversar e falar com o Senhor. O Senhor me dá sabedoria até para ouvir a pessoa. Eu quero dizer para as irmãs que tem pessoas de outra igreja, não da nossa igreja. Eu conheço muitas irmãs de igreja, de outras igrejas. E as irmãs acreditam que elas me ligam pedindo oração. E outras, muitas vezes, vêm até lá em casa pedindo oração. Mas se eu posso ir aí, eu quero receber uma oração. E eu, às vezes, eu estou moída, mas eu já tenho que receber, orar e fazer o que Deus mandou eu fazer. Né? Então, Deus não me colocou neste lugar, nesse ministério, para ficar de mãos abandonadas. Né? Deus me colocou aqui para orar, para interceder, para buscar. As lutas vêm, pedrada vem, mas nós temos que estar firmes. Nós temos que ter a coragem de Ana, porque Ana lutou e Ana teve 7 filhos, né? Para quem era estéril. Ana não podia ter filhos, porque ela era estéril, mas Deus concedeu ela 7 filhos. E um foi Samuel, né? Que ela apresentou ao Senhor. E ela fala aqui, ela deixa bem claro aqui, ó, que ela fala que ela pediu ao Senhor, né, que desse, e fala aqui que na cabeça ia deixar o cabelo dele crescer e a navalha não ia passar na cabeça dele. Né? Quer dizer, ela fez o juramento para Deus de ter um só filho. E ela fez essa promessa para o Senhor. Ah, Senhor, se o Senhor me dá um filho, né, vai acontecer isso. E o Senhor deu um filho. E depois mais 7 filhos para ela. Mas isso foi por quê? Através da oração. Se ela tivesse de braços cruzados, se ela tivesse relaxada em casa, acha que Deus ia fazer algo? Não. Porque tudo tem um preço. Tudo Deus tem um preço na nossa vida. Né? Nós temos que pagar o preço. Se eu quero algo das mãos do Senhor, eu tenho que orar. Eu tenho que buscar. Eu esperei 3 anos por uma cirurgia. E na hora certa Deus me concedeu. Né? Então tudo é na hora certa, tudo é permissão do Senhor, mas eu nunca desisti de orar, nunca deixei de orar. Às vezes em tremendas dores, eu estava de joelho dobrado, orando, e não só por mim,
por toda a igreja, né? E é isso que a serva do Senhor tem que fazer. Está em constante oração, buscando, orando, apresentando o problema de cada uma das irmãs na mão do Senhor. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, está demorando tanto, mas a bênção vai chegar na hora certa. Não é no nosso tempo. Então nós temos que orar. Eu não sei nem por quanto tempo que Ana orou, né? Mas ela recebeu a vitória, ela foi vitoriosa. Então nós temos que ter a mesma fé de Ana, a mesma fé que Ana teve. Nós, como mulheres, né, da casa do Senhor, nós temos que ter também. Não importa as consequências, não importa o que aconteça com a nossa vida, mas nós temos que estar orando e nunca desistir de orar. Às vezes a gente fala assim, orar para as pessoas, aquela coisa ruim passa tudo para a gente. Às vezes até passa. Porque eu já senti isso. Então eu falo assim que uma vez eu estava orando por uma família e aquela família estava muito perturbada. Vou contar só um pequeno testemunho que me continuar aqui. Até que hora que pode ir, pastora? Nem vi que hora que começou. E aí, nem olhei para o relógio abençoado. Mas aí, irmãs, eu tenho uns conhecidos em Alexandria, talvez alguns aqui não conhecem. Eu ia muito para lá, e chegando ali um dia, e eles é muito católico, muito, muito católico. Mas eles tinham uma fé, principalmente a mulher, tinha uma fé muito grande na minha oração. Quando eu chegava, quando eu falava que ela falou, vai se preparando, porque aqui está isso, aqui está aquilo outro. Eu falava, eita Jesus, é hoje. Mas aí um dia eu cheguei naquele lugar e comecei a conversar. E ela me disse assim, Cida, o negócio aqui está tão difícil, que tudo que a vizinha lá é uma granja, e lá trabalha, se não me engano, umas 6 casas, os trabalhadores. E ali ela chegou e falou assim para mim, o negócio aqui está tão estreito, que tudo que vem daquela casa ali eu como e vomito. E eu falava para ela, por que você não ora? Por que você não apresenta o Senhor? Porque quando nós recebemos, pode ser da nossa irmã, pode ser de quem for. Senhor, obrigado. Senhor, tira tudo que não é de ti nesse prato. Não é errado não, mas nós temos que orar. Porque nós não sabemos o que foi lançado naquele prato, o que foi falado naquele prato. E ali eu orei, passei muito mal, muito, muito mal. Vim para casa, fiz uma oração, me ocupei até hoje. Fiz uma oração em todos os cômodos da casa. Vim para casa, passado 3 dias ela me liga. Ela me disse assim, eu quero te agradecer, porque através da sua oração Deus me deu um grande livramento. Para o meu esposo. Não foi nem para ela, foi para o esposo dela. O esposo dela bebe muito, uma família que bebe muito. E esse vizinho, a mulher do vizinho tinha preparado uma garrafa de pinga com chumbinho e macumba, para matar o próprio marido. E aí, o marido, sem saber, foi e deu aquela garrafa de pinga para o marido da minha amiga. Quando ele põe, ele bebe muito, né? Botou naquele copo que eu creio, né? Quando ele botou naquele copo, aí aquela mulher viu da casa dela e veio correndo. Não faça isso não bebe que você vai morrer. Porque aí tem feitiçaria e chumbinho pro meu marido e ele te deu para você beber. Então aquilo ali foi uma coisa assim muito triste. E a mulher mesmo do marido, que tinha feito a bruxaria, que tinha feito a macumba, que tinha colocado o chumbinho, ela mesmo pegou a garrafa de pinga e quebrou bem na área da mulher. Então eu quero dizer que as nossas orações salvam até conhecidos, parentes, amigos, né? A nossa oração tem um poder tão grande que ela vai aonde nós não podemos ir, né? Quando ela me falou, que ela me ligou e falou, eu falei, Senhor, por isso eu estava orando aquela semana todinha por eles. E Deus não deixou que ele bebesse aquele veneno. Isso aí, como se diz, é um testemunho, não é porque eu fiz, não é porque eu posso, através da oração. Através da minha oração, parentes meus já foram livrados de coisas terríveis, porque eu estou sempre orando.
sempre de joelho dobrado. Meu irmão teve um acidente que quebrou a mão, a irmã Andréia pôde visitá-lo e viu como ele ficou. Mas Deus falou assim, eu vou deixar você só com a mão quebrada, o resto vai ficar tudo inteirinho. Mas todo sábado, de sexta para sábado, eu já começo a orar, 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 orar. Senhor, cuida do meu irmão, Senhor, cuida do Cleito, Senhor. Porque gente que bebe, fala assim, deixa se lascar para lá, é bêbado. Não, nós temos que pagar o preço por eles. É família, é sangue. E meu irmão está lá hoje, graças a Deus, com a mão boa. Né? Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, a nossa oração é a chave da vitória. Mas se nós não orar, nada acontece. Porque quando nós estamos de joelho por causa de um ou de outro, Deus está lá movendo. Deus está batalhando. Satanás vem para levar, mas não tem jeito de levar. Outro acidente esses dias bem recente foi do meu sobrinho. Eu estava na minha mãe nesses últimos dias que eu fui. E eu estava num dia de quarta-feira muito angustiada. Nós tínhamos ido lá na cidade, tinha feito umas comprinhas, a gente tinha voltado. Eu estava numa angústia muito grande. Era uma angústia que eu não sabia explicar o porquê. E aí eu ainda falei com a minha mãe, eu vou entrar um pouquinho ali para o quarto, vou ficar ali no quarto um pouquinho. Fui, orei. Quando foi na sexta-feira, meu sobrinho teve um acidente. Estava com a perna toda retalhada. O carro passou nas pernas dele e cortou tudo. Está lá, só pela misericórdia de Deus. Aí, eu conversando com a minha irmã, ela me disse assim, eu tenho certeza que mais uma vez as suas orações cuidou do Railson. Porque não é a primeira nem a segunda vez. É o que para o exterior? Já nem vai mais. Não vai mais. Então, Deus causa situações na nossa vida. Muitas vezes, as irmãs aqui não sabem, muitas vezes eu estou orando e vem uma irmã na minha mente. E eu começo a focar nela. E oro. Passados dias eu sei. Tem isso, aquilo. Coisas leves, mas tem. Né? Então eu sei que Deus me usa, através da oração, para falar e para pedir para Deus socorrer, proteger e guardar. Quando a gente ora para uma pessoa, a gente fala, Senhor, visita o lar dela, visita os filhos dela, visita os parentes dela, e o Senhor vai lá e visita. Por mais que tenha algo em casa, mas não acontece o pior, né? Mas nós temos que ser igual a Ana, voltando para Ana, né? Nós temos que ser mulher de oração. Eu quero dizer para as irmãs o seguinte, a gente tem um compromisso com Deus. Todas nós aqui temos um compromisso com o Senhor. E qual é o compromisso que nós fez com o Senhor? Levar o Evangelho. E outra coisa, tem um compromisso muito sério. Não é que eu queira pegar no pé de ninguém, não é que eu queira pegar no pé de ninguém. Quem sou eu para fazer isso? Mas esses dias orando o Senhor falou assim, irmã, fala. As irmãs estão devendo, porque não está vindo para a casa do Senhor na oração. Não sou eu, Deus me fala. Deus tem me cobrado. Irmãs, busca as irmãs do círculo de oração. Então, o que eu quero falar com as irmãs nessa tarde, que nós venhamos nos unir mais para estar aqui no círculo de oração. Tudo bem, eu sei que muitas trabalham, né? No caso da minha Andréia, trabalha todo dia, mas muitas estão em casa. E muitas falam assim, eu não posso deixar isso, eu não posso deixar aquilo, eu não posso deixar aquilo. Mas, irmãs, prioridade é a casa do Senhor. Prioridade é nós estar aqui de joelhos dobrados no dia do círculo de oração. Porque Deus cobra. Às vezes a gente fala assim, eu tenho um compromisso tal hora, em tal lugar. Irmãs, se for um compromisso que pode deixar para depois da oração, faça isso. Porque não vai ser atraso de vida. Não vai ser atraso de vida. Vai ser bênção para a sua vida. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu tenho que ir porque eu tenho que ir agora. A oração vem depois. Não. Vamos fazer primeiro para Deus, as primícias para Deus. É igual nós levanta, nós escova os dentes, toma um café, se prepara para isso, se prepara para aquilo. Os dias de oração na igreja tem que ser
a prioridade à igreja. A prioridade. Só se for uma consulta, uma coisa que não tem jeito, aí a gente adia. Mas se nós ficar em casa, não vou por isso e isso, Deus cobra. Às vezes, no mínimo detalhe, Deus cobra e a gente não percebe. Porque eu muitas vezes, às vezes eu tenho coisas para resolver, eu falo, só vou depois da oração. Compromisso é compromisso, né? Então que nós venhamos fazer mais para o Senhor no ano que vai iniciar, né? Eu não sei se eu vou estar viva, não sei, né, quem de nós vai estar aqui na casa do Senhor, porque Deus pode vir e levar qualquer um de nós a qualquer momento. Mas Deus fala que nós temos que ter prioridade às coisas de Deus. Porque quando nós temos prioridade para as coisas de Deus, a nossa vida pessoal vai tudo bem. Porque quando nós deixamos nossos afazeres, nós deixamos nossa obrigação, nós deixamos de ir em tal lugar, primeiramente eu vou na igreja. Quantas vezes eu já venho arrumada e termino o culto, no meu caso tudo bem, que eu moro ali, só deixa a Bíblia ali e sai correndo, né, para resolver alguma coisa. Mas a prioridade é a casa de Deus, né? Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós não estamos aqui, como se diz, por causa da pastora Nayara, por causa do pastor. Nós estamos aqui porque nós fez compromisso com o Senhor. E compromisso, nós temos que ter o compromisso, né? Então, haja o que houver, nós temos que estar na casa do Senhor. Prioridade a casa do Senhor, depois qualquer outra coisa. Hoje me chamaram para sair, né, para ir visitar a mãe do meu esposo. O irmão dele queria ir visitar ela. E ele falou assim, mas você conversa com a pastora dirige, a pastora prega, nós vamos lá. Eu falei, não vou, eu não fiz compromisso, eu fiz compromisso com o Senhor. Se o seu irmão quiser ir, nós vamos outro dia, mas hoje eu não vou. Então nós todas temos que ter isso no nosso coração. Prioridade. Prioridade à casa do Senhor. Prioridade às coisas do Senhor. Nós temos que ser igual a Ana. Orar, buscar, jejuar e cuidar, né, das pessoas. Muitas vezes é difícil, Eu não queria estar aqui pregando essas coisas. Eu não queria estar aqui falando, né? Porque eu não prego, eu falo as coisas de Deus. Mas Deus me incomoda muito para falar. Eu já estou aqui nessa igreja acho que uns 8 e poucos anos. E assim, sempre fui a mesma. Eu nunca deixei de ser eu. Quem me conhece há mais tempo sabe, né? Sempre fui eu. Então, as minhas coisas perante Deus, eu gosto de ver assim uma coisa certa. É sim, sim, não, não. Se eu falar eu vou. Se eu falar eu posso. Então o que eu venho falar nessa tarde, voltando para a história de Ana. Aqui fala que Ana buscou o Senhor de todo o seu coração e por isso alcançou a vitória desejada. Então quando nós buscamos o Senhor, nós alcançamos a nossa vitória. Passa o que passar. Vem o que vier, mas a nossa vitória vai chegar, em nome de Jesus. Mas nós temos que orar, não é orar um dia, 2 dias, esquecer aquele propósito, não. Você tem que orar vários e vários dias, todo o tempo, por aquilo que você colocou na mão do Senhor. Porque se você colocou, nós temos que falar, então Deus cuida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que orar. Nós temos que interceder, nós temos que visitar tantas vidas perdidas no mundo, né? E cadê o amor de Ana para buscar essas vidas? Cadê o amor de Ana? Que nós possamos ter o amor de Ana para buscar, para interceder. Aqui também fala que Ana recebeu do Senhor a resposta das suas orações, né? Então Ana recebeu porque Ana estava orando. E ela poderia celebrar a resposta às suas orações, dizendo: Senhor, ouviu a minha súplica, o Senhor ouviu a minha oração. Então Deus ouve a nossa oração. Todas as formas que nós fizer, Deus está orando. Eu costumo, quando eu vou viajar, eu falo para o Senhor assim: Senhor,
que não seja meu esposo que está dirigindo. É o Senhor que dirige esse carro. Já viajei com a irmã Andréia, a mesma coisa. Senhor, não é o pastor Eliezer que está dirigindo, é o Senhor. E nós vai e volta na perfeita paz. Então, mas nós temos que decretar isso na nossa vida. Senhor, até ali no Pedregal, Senhor, eu vou no Pedregal, mas me cobre com o teu sangue. Senhor, coloca anjos coloca anjos na frente, anjos atrás e nas costas e de lado, né? E Deus faz, né? E Deus cuida da nossa vida. Então, é isso que eu quero dizer. Conclusão dessa palavra de hoje, ela vem dizendo assim: na tribulação, por meio da oração, se ela tentasse resolver as coisas do seu jeito, não teria alcançado a vitória. Em vez de resolver os conflitos do seu jeito, devemos entregar os nossos problemas nas mãos do Senhor, confiar que tudo mais Ele fará. Então eu quero deixar essa palavra para as irmãs nessa tarde, que as irmãs meditam. O livro de Ana é grande, então por isso que não dá para ler, né? Mas vocês lendo, pode começar a ler do versículo 1, que vocês vão entender melhor a história de Ana. A história de Ana é muito grande, muito bonita. Que nós venhamos ser Ana na vida das pessoas, neste ano que se inicia. Hoje é uma data bonita, a nossa confraternização. Mas que nós não venhamos ficar só nisso. Todo ano eu vou lá nas trocas de presente, come, bebe. Não, vamos orar. Vamos falar assim: Senhor, ano que vem eu quero ser diferente. Ano que vem eu vou ser diferente. Não vou faltar às orações. Vou orar por várias, né? Porque a mulher que ora, vamos supor, eu pego a irmã Andréia para orar uma semana. Eu vou orar por ela, mas eu vou orar por todas também. Né? Então é isso que nós devemos fazer. O que Deus mandou falar, que nós venha ser Ana no ano que vem, que se inicia. Que nós venha ser mulheres de oração. Se nós oramos, vamos orar mais. É o que está escrito, o poder da mulher que ora. Então é isso que eu quero deixar nessa tarde. Que as irmãs me perdoem por alguma palavra. Quero já